Ronaldo, Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Agüero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Sparenka. Hoje estamos aqui com dois convidados e não com o habitual João Blanco para comemorar, digamos assim, um aniversário estendido no tempo, pelo menos por 2 semanas, onde começámos por lançar na última segunda-feira, dia 4, o primeiro episódio e acabaremos dia 18 de Abril com o último episódio. Desta vez trouxemos Pedro Barata, jornalista do Expresso, e Tomás da Cunha, também colaborador do Expresso e também faz parte da Eleven Sports. Olá Tomás, tudo bem? Olá, tudo bem, Miguel? Tudo, Pedro? Falta aqui o Blanco também, não é? Exato. Tirou férias hoje. Pedro, tudo bem? Olá Miguel, olá Tomás. Bem, e hoje vamos aqui falar sobre a Liga Portugal e vamos recuar 22 anos, ou seja, começar a partir dos anos 2000. E como disse, estes 5 episódios que vamos fazer, vamos abordar vários temas do nosso futebol, seja nacional ou internacional, e calhou aqui a estes dois falar dos últimos 22 anos do nosso campeonato. Nós e Pedro, somos velhos, não é? Exato, bastante, não é? Pedro, posso começar por ti, se calhar, e seguindo também aqui os nossos tópicos. Se calhar vamos começar por dizer o terceiro, ok? Um a cada. E portanto começamos pelo qual a melhor equipa. Vamos fazer aqui um top 3, portanto. Quem foi a tua terceira melhor equipa nestes 22 anos de Liga Portugal? Bem, aqui deixa-me dizer que para estas questões da melhor equipa e do melhor jogador em Portugal, eu tenho sempre uma dúvida acho sempre que há aqui um duplo critério numa liga como a portuguesa, que há uma certa diferença entre a melhor equipa ou o melhor jogador, na medida em que aquele que chega a um teto maior ou aquele jogador que consegue ser melhor durante mais tempo, não é? Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que Portugal tinha agora uma equipa como o Ajax, 2018-2019, que chegava à final da Liga dos Campeões e que tinha um João Félix, entre aspas, mas que só durava um ano. Essa equipa depois seria desmantelada e é um pouco difícil perceber se essa seria a melhor equipa por ter sido a que teve um nível mais alto ou se seria melhor uma equipa mais continuada no tempo. E sobretudo quando chegamos aos jogadores, acho que há aqui alguns casos em que isso é muito claro. Mas pronto, indo à tua pergunta, a minha terceira melhor equipa deste século em Portugal é o Benfica 2013-2014. Não sei se queres que justifique já ou digo só Não, pode justificar, sim. Bem, acho que o Benfica de Jorge Jesus, aqueles 6 anos, teria sempre que ser representado. Acho que foram 6 anos marcantes para o nosso futebol, por ter invertido a dinâmica clara de domínio do Porto, por ter catapultado também o Benfica para uma fase completamente diferente na história do clube. Só que há aqui várias sub-equipas nesses 6 anos, porque lá está, Jesus foi sendo obrigado a refazer várias vezes a equipa, mas nesses 6 anos esta é a minha equipa preferida por conjugar títulos e êxitos. É uma equipa que ganha as 3 competições a nível nacional e que chega à final da Liga Europa perdendo só nos penaltis, com muita qualidade de jogo. Acho que não é preciso falar dos nomes que essa equipa tinha, desde Garay e Luizão na defesa, até Enzo Pérez e Matites no meio campo, e depois gente como Gaetan, Lima ou Rodrigo. E acho que foi também, dentro dos Benficas de Jorge Jesus, aquele talvez mais equilibrado. No início de Jorge Jesus falava-se muito na questão da vertigem, de uma equipa que tinha mais dificuldade em controlar o jogo. Acho que nesta fase já é um Jesus diferente, o Benfica já mais capaz de equilibrar o jogo, e mesmo a nível europeu, no início da caminhada da Liga Europa, Jesus rodava muito a equipa. Ruben Amorim, por exemplo, tem muito espaço no início dessa caminhada europeia, e acho que isso também revela-te uma profundidade
de plantel que outros Benficas de Jorge Jesus não tiveram, culminando, acho, naquela eliminatória contra a Juventus, em que, em teoria, é uma exibição defensiva e de sofrimento, que acho que também mostra esse lado de Jorge Jesus, que nessa altura era claramente um treinador que estava no topo a nível dessa organização defensiva. Portanto, a minha terceira equipa é o Benfica 2013-2014. E só para vermos a qualidade desse plantel, podemos dizer que nesse plantel estavam incluídos João Cancelo e Bernardo Silva, que minutos não era bem o que eles tinham. E foram campeões. Exatamente. Aliás, Exatamente. só para dizer, o Bernardo nessa época faz 3 bocadinhos de jogos para a equipa principal do Benfica e ganha 3 títulos, porque faz uns minutos na Taça Em Liga. cada competição. Exatamente. Tomás, quem é a tua terceira equipa? Bem, concordando com tudo o que o Pedro disse, para mim também tive as mesmas dúvidas, mas havia uma certeza, ou seja, teria sempre de incluir uma equipa de Jorge Jesus no Benfica, porque acho que é importante não termos essa falta de memória e acho realmente que teve um impacto a todos os níveis tremendo no futebol português. A equipa de 13-14 era fantástica, se calhar, como disse o Pedro, a mais equilibrada e aquele Benfica que conseguiu a todos os níveis uma época mais recheada, mas eu escolhi o Benfica de 2009-2010. Primeiro por ser o arranque daquela era Jesus e depois pela diferença do Benfica anterior para o Benfica que vimos na era Jesus. Ou seja, se por exemplo esse Benfica não existisse, teríamos o Porto com 7 títulos consecutivos. Portanto, acaba por ser uma equipa que, de certa forma, ameaça a hegemonia que o Porto na altura tinha e que posteriormente também iria, de certa forma, recuperar um pouco. Com grandes equipas também, já lá iremos. Mas, de facto, a transformação, quase de um dia para o outro, o tal jogar o dobro que Jesus prometeu e depois cumpriu, foi verificado na prática. E por isso acho que a equipa de 2009-2010 foi muito importante no futebol português e também para criar, nos anos seguintes, uma rivalidade a todos os níveis. De coletivo, entre treinadores, a nível individual, porque Porto e Benfica na altura atraíam jogadores de grande classe mundial até durante todas as temporadas praticamente, e por isso acho que esse Benfica de 2009-2010, pela forma como marcou aquele arranque de uma nova era no futebol português, tem sempre esse espacinho, no caso no meu lugar 3. E tem Aimar e Saviola indo contra a minha escolha. Sim, exatamente. Exato. Essa é uma questão que também depois poderemos ter, ou seja, Aimar, se calhar não foi o melhor jogador do futebol português, mas foi um dos mais especiais que passou pelo futebol português. Já não estava no auge da carreira, mas é sempre um daqueles jogadores inesquecíveis. E acaba por lançar nos títulos em Portugal dos jogadores internacionais como David Luiz, Ramírez, que acabou também por ser importante. Sim, e esse negócio Ramírez também é exemplificativo do que tivemos um pouco no futebol português. Ou seja, sul-americanos que aparecem, fazem 1 ou 2 épocas e depois saltam para outros palcos europeus. Exatamente. Pedro, a tua segunda equipa? Bem, eu acho que entramos já aqui, acredito que haja aqui 2 escolhas óbvias, mais ou menos óbvias. Só aqui um parênteses, tenho quase a certeza que numa eliminatória o Benfica de 13-14 ganhava 2009-2010, mas pronto, isso é outra questão. Acho que sim. Até pela profundidade de plantel, acho que isso também é um fator importante. Mas pronto, a minha segunda escolha é o Porto 2010-2011, que acredito que possa lutar pelo primeiro lugar, mas é a minha segunda escolha e aqui é muito difícil fugir ao óbvio. Uma equipa que ganha tudo, que alia o sucesso nacional ao sucesso internacional, e uma equipa marcante a vários níveis. Quer dizer, indo à Liga, 30 jogos, 27 vitórias, 3 empates. Ou seja, eu recordo-me que na altura, em janeiro, o Porto tem uma fase em que chega a haver assobios no estádio do Dragão e é por cá ali uma série de 2 ou 3 vitórias por 1-0. Ou seja, era essa a festa. E já agora a pré-época não correu nada bem. Sim, exato. Uma pré-época começa muito mal e culmina numa supertaça vencida por outra, e dando início a outra das razões que levam a que essa época seja tão mítica, que é, além de se ganhar Liga, Taça, Supertaça e Liga Europa, esse Porto ganha 4 vezes ao Benfica nessa época, sendo que
cada uma das 4 é bastante mítica. Uma dá essa supertaça, que é um pouco ou começa a inverter o ascendente psicológico que o Benfica de Jesus trazia da Liga anterior, como o Tomás explicou. Outra são os 5-0 no Estádio do Dragão, que não é preciso explicar porque é que são tão importantes. Outra é a remontada na taça que o Benfica vai ganhar no Dragão 2-0 e o Porto consegue dar a volta na Luz. E outra é a vitória na Liga que sela o triunfo no campeonato com a mítica fechar a Luz, as professoras ligados e tudo mais. Portanto, é uma equipa com uma qualidade individual estratosférica, absurda, que conjuga a maneira como o João já vinha potenciando muitos jogadores, com o Hulk à cabeça, com um mercado altamente produtivo, com o João Moutinho à cabeça. Portanto, uma equipa cheia de opções, uma equipa onde gente como Bellucci, como Cristiano Rodrigues, como Maicon, eram muitas vezes suplentes, e que não é só ganhar, quer dizer, arrasou na Liga e arrasou na Europa. Equipas como o Villarreal, que tinha imensa qualidade, era uma equipa de Liga dos Campeões, levou 5-1, se não me engano, no Estádio do Dragão. Portanto, um Porto absolutamente dominador, e uma das melhores equipas que vimos em Portugal neste século. E lá está, ficou o gosto para saber como é que seria essa equipa com mais 1 ou 2 anos, podendo eventualmente ter mais continuidade na Liga dos Campeões. Mas pronto, sabemos em que liga é que estamos, e esses fenómenos muitas vezes duram só uma temporada. Mas este Porto, pelos títulos e pelo impacto emocional que teve, é a minha segunda equipa do século. Uhum. E também como exemplo dessa não muita longevidade que tanto estes jogadores têm em Portugal, o exemplo do menino Rames Rodrigues, que chegou ao Porto com 19 anos e que abriu a boca a toda a gente que o viu jogar, e até precisamente nessa eliminatória frente ao Benfica na Luz. Ele vem de uma jornada internacional pela Colômbia e chega... Miguel. É? Isso foi no ano seguinte. A Okay. Liga. Exato, em que ele chega cá e marca 2 golos, assim, tendo dormido 5 horas ou o que foi, que também acaba por ser uma história bastante engraçada. Mas exato, essa hegemonia que o Porto acabou por ter esse ano, tanto a nível nacional como internacional. A nível nacional, o que foi o melhor marcador e jogador com mais assistências. A internacional na Liga Europa, Falcão foi o jogador com mais golos, com 17 golos. Também acabou por marcar a carreira do Falcão essa época na Liga Europa, que depois teve continuidade no Atlético de Madrid. Sim, e só para ligar um pouco com o que o Tomás diz, quebra a hipótese de o Furacão Jesus ter ali um início de hegemonia, que acho que era uma hipótese que havia, e trava um pouco esse elan. Depois o acaba por ter hegemonia a partir de 2014, mas trava ali um pouco o impacto que Jesus poderia ter tido no Benfica e evitar uma crise à la viragem de século. Exatamente. E também acaba por ser sintoma dessa quebra digamos, da qualidade que os clubes não conseguem manter, a ida do Vilas Boas, que acaba por pecar por curta a sua passagem por Portugal, tendo só ficado apenas 1 ano nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Tomás, quem é a tua segunda equipa? É a mesma, não vale a pena acrescentar muito em relação ao que o Barata disse. Pegava numa espécie de continuidade que o Porto teve. Depois de Mourinho, Vilas Boas, que tinha sido um aprendiz de José Mourinho, e também por isso essa época foi tão marcante, porque foi quase um Porto vintage, só que agora com muito mais talento individual. Não sei se essa equipa do Porto, no século XXI, olhando para o futebol português, não era aquele plantel com o talento em bruto maior. Tinha, de facto, opções de nível mundial mesmo. Falcão, Hulk, Moutinho, Rames futuramente, mas estava ainda a aparecer. Enfim, era de facto um plantel estratosférico e que se calhar ia competir até pela Champions, caso essa espinha dorsal tivesse sido mantida. Mas pronto, o impacto de Vilas Boas, quase como um novo Mourinho. E depois, na época seguinte, também passando para Vítor Pereira, que era, enfim, o braço direito de Vilas Boas, e por isso era um Porto muito completo, um Porto encantador, com jogadores de um nível altíssimo, e por isso acaba por ser o auge dos anos de ouro do futebol português, porque essa capacidade de atrair bons jogadores que o Benfica e Porto tiveram, acho que é irrepetível. Ali nesse virar da década, tanto o Benfica como o Porto tinham plantéis de nível europeu.
e agora os plantéis das equipas portuguesas já não têm esse nível, nem de perto nem de longe. Aliás, mas eu por curiosidade fui aqui ver a tabela de minutos desse Porto 2010-2011. Por exemplo, Cristiano Rodrigues, que no Benfica tinha tido um impacto incrível, e no início no Porto teve um impacto incrível, internacional uruguaio, de uma grande geração uruguaia, é o 18º jogador desse plantel com mais minutos. Rames era muito jovem, ok, mas é o 16º. Ruben Micael, que nestes anos andava na seleção, é o 15º. Sousa, que ainda hoje vemos como um médio vigente, digamos assim, é o 17º. Guarini, que até faz a assistência para o gol de Falcão em Dublin, é o 13º. Portanto, estamos a falar de jogadores que todos fizeram uma década de futebol internacional a um grande nível e não estão sequer entre os 11 mais utilizados. Portanto, é assim uma coisa... O 11 então é quase irreal para o futebol português. Sim, Pois é. Mas além do 11, é uma profundidade de plantel. Exato. Só com essa profundidade de plantel é que podes ganhar 4 títulos. Não é? Tomás, então já agora podes passar tu para a tua primeira equipa. Que vai ser a mesma. Sim, vai ser a mesma. Provável. Não preciso dizer que é o Porto Mourinho por tudo aquilo que conseguiu, mas sobretudo porque há aí um lado revolucionário também na própria comunicação, em termos táticos, os conhecidos mind games, que apesar de tudo são diferentes de Ruben Amorim, mas acho que já vamos falar disso mais à frente. Mas de facto o ego de Mourinho passou para a equipa do Porto e o Porto sentia-se invencível e por isso pode ser uma equipa tão competitiva além fronteiras. De qualquer forma faço a ressalva, porque é um Porto que no ano da Taça UEFA tinha muito mais competitividade. Deixaram-me ouvir, não? Não, está bem. Ok, desculpa. Está tudo bem. Dizia que o Porto no ano da Taça UEFA era uma equipa com um futebol mais atrativo, mais envolvente do que depois no ano da Liga dos Campeões. Aliás, acho que isto é unânime e até os próprios jogadores dessa equipa de Mourinho acabam por assumir isto publicamente. No ano da Taça UEFA havia um Porto mais ofensivo, mais à procura de se impor nas partidas. O Porto da Champions já é um Porto um bocadinho mais conservador, que adaptava muito a sua ideia à ideia do adversário também e procurava esse conforto tático. É uma equipa um pouco mais resultadista, digamos assim, e que depois também no campeonato pôde fazer a gestão, porque havia uma vantagem grande para abordar os jogos da Liga dos Campeões. O Porto da Taça UEFA já era uma equipa mais espetacular, com um futebol mais requintado. Isso também acaba, pois, por permitir que Deco passe a ser o número 1 do futebol português. Maniche, Costinha, um meio-campo muito complementar. E depois alguns, enfim, One Season Wonder, como o Carlos Alberto, que é um jogador, era espetacular na altura, depois não teve muita continuidade, mas é também esse tipo de histórias que acaba por marcar agora a nossa visão do passado. Sim, eu acho que só para... obviamente que a minha equipa é também este Porto, só para complementar aquilo que o Tomás disse, é também um momento de viragem no futebol português, no sentido em que, a nível mais global, a geração de ouro está a acabar. Nesse verão de 2004, o Rui Costa, o Fernando Couto abandonaram a seleção, e esse Porto acaba por garantir que a nível internacional, finda a geração de ouro, Portugal iria continuar a ter nomes de primeiríssimo plano. José Amorim, obviamente, mas também gente como Deco, Ricardo Carvalho, parte daí para fazer uma década nos melhores clubes da... E já agora, Deco e Ricardo Carvalho são super talentos, mas, por exemplo, Maniche, Paulo Ferreira, até Costinha, não são jogadores com um talento único, ou seja, foram muito potenciados para aquela equipa de Mourinho. Sim, isso Nuno Valente também. Isso também é sempre a marca deste tipo de equipas, não é? Há pouco falámos do Porto de Vilas Boas, Sapunar ou Maicon nunca mais jogaram aquilo, não é? Isso acaba sempre por vir de arrasto com esse tipo de equipas e sim, acho que também fica associado quer ao Porto de 2004, quer ao de 2011, uma certa limpeza, entre aspas, a ganhar as competições, porque é verdade que o Porto sofre em Old Trafford, mas depois contra o Lyon é relativamente tranquila, a final também é relativamente tranquila, o Depor foi mais complicado, mas acho que são conquistas com uma certa tranquilidade, talvez aqui com exceção na final de Sevilha, que foi mais imprópria para Cardíacos, e sim, concordo com aquilo que o Tomás disse, e aqui também é obrigatório falar daquela segunda mão contra a Lazio, absolutamente mítica, talvez a última grande noite de velho estádio das Antas. Isto é uma nota adicional em relação ao Mourinho e essa equipa do Porto. O futebol português, historicamente, sempre teve uma autoestima muito baixa quando enfrentava adversários internacionais, e esse Porto Mourinho também marca ali uma espécie de inversão, vá lá,
na forma como as equipas portuguesas tentavam bater-se na Europa, porque Mourinho era um treinador que tinha esse ego elevado, mas conseguia passá-lo para a equipa. Isso, no fundo, é fundamental. É a diferença entre o convencido e, no fundo, o realista que passa essa confiança toda para a equipa. Sim, é aquele festejo a correr em Old Trafford, é um pouco Exatamente. separar dessa barreira psicológica nos maiores. O nós podemos tudo. Exatamente. Sim, e foram realmente, como estás a dizer, Pedro, duas finais completamente diferentes, frente ao Celtic, frente ao Mónaco, com uma tranquilidade que também acaba por ser sintomático, diria eu, da experiência que a equipa acabou por adquirir com a final do ano anterior. Passando aqui também para o nosso segundo tema, e Pedro, posso começar por ti. Qual o terceiro melhor jogador que tu achas que passou pela nossa liga nestes últimos 22 anos? Bem, aqui nos melhores jogadores eu tenho que reforçar o preâmbulo que fiz há bocado. É diferente escolher o melhor jogador da década na Liga Portuguesa do que na Premier League ou na Liga Espanhola, porque nessas ligas os melhores jogadores não saem de lá. Messi e Ronaldo não saíram da Liga, digamos assim, quando estavam no auge. E aqui é preciso sempre andar neste balanço entre o nível máximo de jogador e o jogador que teve algum tempo para poder marcar, digamos assim. E, portanto, sob esse ponto de vista, é mais difícil fazer este exercício portanto, eu provavelmente amanhã daria outros três nomes. Mas o meu terceiro melhor jogador é o Hulk, porque podia claramente até ser o Também não primeiro... precisava escolher um dos que eu tenho. O meu terceiro melhor jogador é o Hulk, e vou explicar porquê. Poderia claramente ser o número 1. Acho que é um jogador que tem um impacto absolutamente tremendo naqueles anos da hegemonia do Porto, e não se entende a hegemonia do Porto sem o Hulk. Um jogador que chega quase como um bicho raro, vindo do Japão, que ao início ninguém percebia muito bem, parecia que rematava de qualquer lado, que pegava na bola e não passava a ninguém, como um treinador tão académico como Jesualdo Ferreira, mas que o soube moldar, que o soube trabalhar, e aqui também honra seja feita, um dos melhores treinadores deste século em Portugal, e também teve muita sorte o Hulk em apanhar um professor, na verdadeira acessão da palavra, e rapidamente foi uma espécie de terremoto que passou pelo futebol português, e basta ver o impacto que ele teve a nível de títulos coletivos. Ele está cá há 4 anos, ganha 3 títulos, e em 2 deles é claramente a figura do campeonato. Em 2009, 2010, provavelmente o Benfica seria campeão à mesma sem a suspensão do Hulk, mas é inevitável dizer que quando o Hulk está suspenso, depois do célebre caso do túnel da luz, é quando o Porto perde mais pontos, e isso também é preciso ser dito, mas depois com o Vilas-Boas é um jogador que domina completamente a Liga, e eu acho que os últimos meses do Hulk em Portugal são os mais impressionantes, que é com o Vítor Pereira, quando o Porto estava a sofrer, recordar que o Braga chegava a ser líder, que esse ano de Vítor Pereira é complicado, e Vítor Pereira assumiu que se não tem colocado na ponta final dessa liga o Hulk numa espécie de falso 9, não ganhava essa liga, e esse Hulk final com o Porto ali numa transição complicada, agarra no Porto pelo pescoço, digamos assim, e leva-o a ganhar a Liga com golos fundamentais, um golaço no Estádio da Luz, marca em Braga, e é, portanto, contra o Sporting também tem uma exibição fundamental, e acho que foi assim um fenómeno que passou pelo futebol português e que foi absolutamente decisivo para essa hegemonia que o Porto conquistou ao longo desses anos. Que acaba por mostrar também a forma como o Porto consegue buscar jogadores, neste caso um brasileiro ao Japão, algo que na altura Que nem jogava surpreendeu nas tudo e equipas de todos. topo. Exatamente, foi realmente uma contratação por 5 milhões, algo do género, que surpreendeu tudo e todos. Depois acabou por ser vendido por 60 milhões ao Zenit, e tendo esta quantidade toda de golos e golos importantes que o Pedro já disse. Tomás, quem é que é o teu terceiro? Não sei se vais repetir. O terceiro é o mesmo, infelizmente, porque acho que isto era mais giro se dessemos aqui nomes diferentes, só fazer a mesma ressalva, ou seja, isto não é propriamente o melhor jogador em termos absolutos, porque senão escolhemos Ronaldo, ou Di Maria, ou Falcao, Claro, por exemplo. claro. São aqueles jogadores que marcaram mais o futebol português no século Exato. XXI, e acho inevitável
incluir Hulk. Pensei, por exemplo, em Lúcio González, que é um jogador que também deixou muito, muito passado. Aliás, esse Porto dos argentinos é o pré-Porto de Hulk, e depois também com a entrada dos dois no Benfica. Mas, de facto, acabei por escolher Hulk porque individualmente é aquele que carregou mais o Porto em determinadas fases. Apesar de haver companheiros de equipa também extraordinários, mas o Hulk era aquele jogador que individualmente marcava a diferença, um pouco como o Porto teve com o Quaresma também, uns tempos antes. De facto, o Hulk era um jogador pouco visto no futebol português, porque combinava força, velocidade, finalização, e numa liga como a portuguesa, isso é sempre um conjunto de características que acaba por marcar a diferença. E depois a qualidade de Hulk talvez esteja um pouco subvalorizada no panorama internacional, porque depois o Hulk vai para a Rússia, ou seja, não vai para um campeonato de topo, e por isso acabamos por, se calhar, relativizar e inferiorizar um pouco a figura do jogador. Deixa-me dizer-te que neste século, se formos ver o global das ligas, entre a 6ª melhor liga do mundo e a 15ª, o Hulk conseguiu ser o melhor jogador em 4 delas. O Hulk foi o melhor jogador em Portugal, com o Porto, foi o melhor jogador na Rússia, com o Zenit, foi o melhor jogador na China, e agora foi o melhor jogador no Brasil. Exato. São 4 ligas, obviamente, que não são de topo, mas também não são provavelmente a língua do Zimbábue. A China, quando ele estava lá, era uma liga claramente a melhor da Ásia. O próprio Japão. Exato, portanto, é um jogador que nestas ligas que estão imediatamente abaixo das melhores, conseguiu dominá-las todas, e é como o Tomás diz, claramente fica-nos o gosto de como é que seria se em 2011 ou 2012 tivesse ido para outra liga, mas pronto, é o que é. Sim, e lá está, acabou por surpreender de certa forma tudo e todos, também por não ser tão conhecido, digamos assim, nestes grandes clubes. O Zenit tinha uma grande equipa, e depois já se sabe que a Liga Russa, e o Zenit em particular, tem muito dinheiro para atrair este tipo de jogadores. Sim, o Witzel fez o mesmo caminho, por exemplo. Exato, e a partir do momento em que se entra aí é muito difícil sair, porque não se baixa o ordenado. O Witzel sai de lá para a China, não é? E depois é que vem ao Dortmund, é complicado. Exato, e acaba por surpreender se calhar a Europa e toda a gente que não acompanhou o Hulk em Portugal, a forma como ele dominou no Atlético Mineiro. Sim. E há sempre estas dúvidas quando um jogador, por mais forte que seja, domina uma liga periférica, nem sempre há depois a facilidade de enquadrá-lo num contexto de grande liga, ou seja, como é que seria? Se seria tão capaz de fazer a diferença? Se não seria? Enfim, é uma dúvida que vamos ter sempre, mas o que é certo é que em Portugal o Hulk era uma figura acima do campeonato. Acho que o que se pode dizer é que, sabendo que ele dominou em Portugal, na Rússia, na China e no Brasil, a dúvida pode ficar, acho que é pelo menos pertinente, se não é certo, é pelo menos pertinente deixar essa dúvida de como é que ele teria sido numa Inglaterra, por exemplo. Sim. E com muito peso em jogos grandes, a quantidade de golos que ele tem ao Benfica ou ao Sporting mostra no bem. Exatamente. Então, Tomás, força, o teu segundo jogador. O meu segundo jogador é Jonas. Mais uma vez, acabei por não valorizar tanto a qualidade absoluta. O Jonas é um grande jogador, mas não é nem perto nem de longe do segundo melhor que passou pelo futebol português. Agora, é aquele que carregou durante muito tempo e de forma muito contínua uma equipa portuguesa, no caso o Benfica. E há aqui, mais do que a diferença que fazia pela visão de jogo, pela finalização, pela forma como dominava tecnicamente, era um jogador que chegou a Portugal quase em desgraça, porque é um jogador que chega ali numa fase em que o Benfica procurava um avançado e Jonas chega a custo zero. No Valência chegou até a ser um dos flops da temporada, chegou a ser considerado um dos flops, e depois muda completamente a perspectiva de carreira com a chegada ao Benfica. Ele que chega já numa fase adiantada e depois torna-se um jogador absolutamente dominador. Quando o Benfica estava apertado, aparecia sempre um golo ou uma assistência de Jonas. Fica marcado também ali essa fase do Benfica, que depois perde a hipótese de atacar o pentacampeonato, que podia ser marcante para o clube encarnado, não aconteceu. Mas Jonas é, sem dúvida, uma daquelas figuras acima do campeonato e que, sobretudo, surpreende um pouco, porque o momento em que Jonas chega e o momento em que Jonas parte, ninguém esperaria que Jonas, durante esse período, pudesse atingir a influência que teve na Liga Portuguesa, mas a verdade é que teve mesmo. Ele que acaba por chegar a Portugal já com 30 anos, depois de 3 épocas no Valência, 4. Assim, como tu disseste, acabou por ser considerado um dos flops da época, e depois chega a Portugal e em 5 épocas faz 3 delas com mais de 30 golos.
o que também acaba por ser... Ele que nem nunca foi um goleador, sim, por excelência. Era um jogador que marcava golos, mas com alguns limites. Ele em Valência era muitas vezes o segundo avançado de Soldado. Exatamente. Nunca foi um ponta de lança de marcar tantos golos como era, sei lá, Cardoso, por exemplo. Eu lembro-me de uma eliminatória do Valência contra o PSG, no início do PSG Galáctico, que ele é extremo esquerdo até, ou seja, não era um 9-9, assim. E depois acabou até por chegar a lutar numa das épocas, eu já não sei se foi em 2017 ou quando é que foi, pela Botador, o que também acabou por ser... Exatamente, Basel também. Pedro, o teu segundo jogador? Isto é um bocado Jonas. Ridículo, mas é Jonas. Mas e o primeiro vai ser o mesmo, aposto. Vai, mas vamos fazer aqui uma inversão. O meu segundo é Jonas, que é Jonas, mas eu vou falar de um minuto de outro jogador, também do Benfica, que não é o segundo nem o terceiro melhor, mas que e até pela minha infância, eu acho que às vezes é um bocado esquecido, que é Simão. O Simão, numa época muito difícil para o Benfica, numa época de final do Vietnã, como os adeptos do Benfica gostam de dizer, que levavam o Benfica às costas de uma maneira impressionante. Ou seja, é um jogador que estava num nível muito, muito acima do clube, que em 2002, 2003 tem números extraordinários, que em 2003, 2004 é decisivo para que o Benfica ganhe a taça e quebre um conjunto de títulos, e em 2004, 2005, a segunda volta da Liga ele tem pouco impacto por causa de uma pubalgia, se não me engano, mas a primeira volta de Simão é assim uma coisa estratosférica. Ele se não chega à paragem de inverno com tipo 14 gols em 17 jogos, é uma coisa assim desse género, é assim uma coisa descomunal. Portanto, esse reerguer de Benfica, que em 2005 é campeão e em 2006 tem aquela, e estamos a gravar hoje, em 2006 tem aquela sequência europeia, não se entende sem Simão, que era um jogador que estava muito acima do nível médio do clube, que nos momentos decisivos tem golos absolutamente míticos, o golo livre em Old Trafford, o golo em Anfield, e que, portanto, acho que também às vezes é um pouco esquecido, porque lá está, era um Benfica muito complicado, depois dele seguiram-se anos muito difíceis, é mais fácil lembrar Jonas, Lima, Gaetan, porque são anos gloriosos, mas acho que Simão, na história do Benfica, tem um papel muito, muito importante para elevar ali um bocadinho a autoestima do clube, numa época, numa altura muito, muito difícil. Portanto, acho que às vezes é um pouco esquecido e eu gosto sempre de relembrá-lo. Ok, fica aqui então no banco de suplentes do top 3. Foi então força. Podes falar do primeiro jogador então. Bem, o meu é Deco, não sei se Tomás concorda. Não é nada Deco o meu. Fantástico. Olha, então assim é que se quer. Se combinássemos não dava assim. Ok, fantástico. Bem, o meu melhor jogador é Deco, e aqui conjuguei 3 critérios. Gosto pessoal, eu era maluco pelo Deco, na altura era um jogador que me fascinava. Ser o melhor jogador da melhor equipa e tendo a melhor equipa alcançado coisas tão inimagináveis para as outras, e depois algo que também me faz escolher Deco, que é, digamos que é o mais perto de melhor do mundo, entre aspas, que tivemos em Portugal. Deco em 2004, pelo aquilo que faz no Porto. Não jogaria. Não jogaria nada se ganhasse a bola de ouro. Ficou em segundo na bola de ouro, só atrás de Shevchenko. Numa bola de ouro que era atribuída bem mais cedo do que agora. O jogo que eleição foi ali em outubro, portanto, não é. E ele tinha ido para o Barcelona em agosto, portanto, fica em segundo por aquilo que faz no Porto e pela seleção. Portanto, Deco é a minha escolha por ter sido mais perto de um melhor da Europa, entre aspas, que tivemos em Portugal e pelo seu peso na melhor equipa deste século. Um jogador absolutamente fascinante que, como todos os grandes jogadores, soube transformar-se, soube ter a inteligência para adaptar-se. Ele, no início, era um criativo, um número 10, irresponsável, entre aspas, e foi evoluindo também muito por ter passado pelas mãos do José Mourinho para um médio altamente completo, que a certa altura era ali segundo médio, terceiro médio, e que apresentou um nível incrível no Porto, na Europa, na seleção, no Barça, um jogador que conjugava
tudo aquilo que é suposto, ou que torna um médio num grande médio, também com muito peso em momentos decisivos, marca em Gelsenkirchen, portanto, é o meu jogador do século. E se calhar acaba por cobrir os teus 2 pontos, ou seja, o jogador que foi bom naquela equipa do Porto e o jogador que foi bom, bastante bom, também fora, jogando em Barcelona ou Chelsea, ou até mesmo já no fim de carreira no Fluminense. Apesar daquela equipa do Porto ter durado só 2 anos, ele já era a figura do Porto. Exatamente. Sim, Ele sim. tem ali 4, 5 épocas de grande nível na equipa principal do Porto. Sim, acabou por ser José Mourinho a levá-lo a esse nível europeu, mas mesmo antes, seja com Fernando Santos, até quando Porto foi pentacampeão, ele já era precisamente a estrela da equipa. Tomás, então, o teu primeiro jogador. Eu gostava muito de escolher outro, mas escolhi mesmo o Deco. Acho que é o nome, diria quase consensual. Não diria consensual como melhor, mas consensual como um jogador que até podia representar um adversário, para os adeptos de Sporting, Benfica, de outros clubes, mas que era visto como um talento muito acima do normal. E acho que essa é sempre a marca que distingue um jogador. Por exemplo, Aimar. Não é preciso ser do Benfica para reconhecer que Aimar é um grande jogador, é uma figura ímpar que passou pelo futebol português, como o Deco, por exemplo. É de facto um jogador que reúne os tais critérios, todos possíveis e imaginários. Estéticos, de qualidade absoluta, de qualidade internacional, de títulos. Portanto, não há grande forma de fugir a isto. E tenho apenas uma curiosidade, ou seja, se um Deco aparecesse no futebol atual, como é que seria enquadrado? Se seria na mesma respeitado como foi? Se eventualmente iria jogar a partir de uma das alas? Enfim, não sei se o futebol atual teria tanto espaço para o Deco que teve na altura. A verdade é que era indiscutivelmente um dos melhores médios, número 10, mas também foi crescendo, como disse o Barata, foi-se adaptando à equipa para ser um médio mais multifunções, mas em termos de controle de bola, em termos de visão do jogo, criatividade, na forma como marcava livres, era um jogador que estava noutro patamar, completamente. Mas aqui, e para termos alguma discordância, para isto ser mais interessante, mas, Tomás, o Deco não era propriamente o ganso. Não, de todo. Mas no início da carreira era um jogador que também era visto como um bocadinho molengão, vá lá. Ou seja, sempre foi visto como um jogador que precisava de ser protegido, nas funções da equipa para poder depois brilhar ofensivamente. E o futebol de há 20 anos era muito mais lento, digamos assim, não tinha nem de perto nem de longe o ritmo, a intensidade, a tentativa de pressão alta que existe hoje em dia. Portanto, não tenho a certeza que Deco fosse Deco e mais 10, digamos assim, em qualquer equipa do mundo. Mas evoluiu muito, ou seja, o Deco em 2004, em 2005, acho que já era o que se pede hoje a este Sim. Mas jogador, não é? ainda assim faço a tal ressalva, porque na altura não era um futebol tão viciado na pressão alta, Sim. não obrigava os médios a tantos esforços, depois o próprio jogo jogava-se num ritmo um bocadinho mais lento, por isso eu tenho sempre essa curiosidade em relação, não só ao Deco, mas aos jogadores da mesma linha. Não é um 10 puro, mas é um jogador que pode ser visto dessa forma, ou seja, como um jogador que beneficiava quando era protegido por outros médios mais defensivos e quando tinha liberdade total para pisar as zonas que pretendia e depois para criar aquilo que via, que era um futebol muito diferente. Já agora, posso fazer uma pergunta aos dois, que é, e também por uma comparação que surge há pouco tempo, por uma curiosidade, que foi o Vitinha e o Deco terem estreado a seleção no mesmo dia. Perguntávamos aos dois, depois posso começar por ti, se consegues, também por essa questão de estares a dizer, se não sabes se ele jogaria na mesma posição no futebol atual, se consegues comparar algum tipo de jogador atualmente. Ou quem é que ele acha? É difícil, mas que Vitinha não parece ser o caso. Deco é um nem jogador mais criativo, Vitinha é mais um organizador. Não estou a dizer que não tem também alguma capacidade de desequilíbrio, mas Deco era um jogador mais de último passe, de controle de bola, que sim, acho que a comparação de ganhar Vitinha é só vantagens. pela questão de serem ambos do Porto e não propriamente Sim, nesse sentido, totalmente. Mas Vitinha vejo mais como um organizador, como um médio que parte de zonas de construção, depois acompanha a jogada. Deco é um médio que, porventura, faz mais diferença perto da baliza, no último terço, no último passe, também em termos de remate à baliza. É mais um criativo desequilibrador. Vitinha é um jogador para pensar o jogo em zonas mais recuadas e para organizar a equipa, juntá-la através do passe e do toque. No fundo é um médio mais moderno, digamos assim.
não gosto muito deste conceito, mas mais moderno no sentido em que as equipas grandes cada vez têm menos espaço para jogar e por isso é fundamental esta figura do médio de toque que junta a equipa e que permite descobrir espaço. Deco aproveitava o espaço para criar com o último passo ou com o remate à baliza e depois tinha também a mais-valia dos livros diretos. O Vitinha, até pela maneira como ele aparece, e sendo novo, mas com este ar tão de futebol de maturidade, assim, no futebol português o que me recorda mais é a aparição do João Moutinho, em 2005, 2006, nesse sentido médio, mais de controle, de jogador jovem, que traz esta energia e este entusiasmo, mas que tu não pensas, é um miúdo, é rebelde, não, tem um futebol mais responsável. Associo mais o Vitinho a um Moutinho, não a um Moutinho 2, mas a um Moutinho 2005, 2006, do que o Deco. O Deco hoje seria uma coisa mais tipo Pedri, não é? No sentido de ser mais... Sim, com alguma rebeldia, vá lá. Vitinha não é um rebelde, Deco tinha essa rebeldia. O Deco, a cada 4 cruzamentos que fazia, 2 eram de letra, não é? Exatamente. Não olha, um jogador que me transmite umas vibes de Deco, Matias Fernandes, por exemplo. Sim. Um jogador que foi considerado o melhor da América do Sul, tinha ali uma espécie de papel de sucessão a Riquelme no Villarreal, mas mesmo no Sporting, se não fossem os problemas físicos, podia ter atingido um nível um bocadinho superior. E teve alguns bons momentos. Sim, mesmo no Sporting teve alguns bons momentos. O Deco conseguia recuar, não é? E o Matias era muito mais um segundo avançado. Sim. Mas em termos de lado estético, em termos de toque, era um jogador que me transmitia algumas vibes de Deco. Claro, num nível inferior, obviamente, não é preciso dizer isto. Sim, claro. Mas acho que acabou por ser uma discussão e afinal Deco era consensual entre os dois. Mas é difícil e acho que é bom não haver um jogador muito comparável diretamente, acho que é bom para o Deco. Claro que sim. Exatamente, até faz dele único. Algo não sei se tivesse as mesmas características que outros jogadores de hoje em dia. Tomás, passando também agora para o próximo tema, já falámos de equipa, já falámos de jogador, falta quem mete os jogadores a jogar nestas equipas, que são os treinadores. Portanto, quem foi para ti o terceiro melhor treinador neste século? Bem, aqui eu considerei alguns fatores, não só aqueles que temos vindo a falar, ou seja, títulos, qualidade de jogo em termos absolutos, impacto no clube, ou seja, não é a mesma coisa ser campeão no Sporting do que ser campeão no Porto ou no Benfica, isto é mais ou menos claro. Portanto, juntando estes fatores e juntando sobretudo o lado revolucionário, ou seja, a forma como influenciam o próprio campeonato, se calhar posso fazer aqui já um 2 em 1, porque acho que o Barato também vai incluir estes dois, Mourinho e Jorge Jesus. Não, vou colocar estes dois nos 2 primeiros lugares, porque o meu terceiro, depois já falaremos mais ao pormenor, mas o meu terceiro, tive algumas dúvidas sobre isto, é Ruben Amorim. Coloquei Ruben Amorim à frente de Vilas Boas, por exemplo, porque Vilas Boas foi aquilo, ou seja, foi aquela grande época, mas não deixou marca no futebol português. É desta forma que acabei por escolher Ruben Amorim, porque Ruben Amorim, primeiro, acabou com o junto do Sporting, o que por si só é extraordinário. E depois é um treinador que vai deixar marca para os próximos anos do futebol português, ou seja, vai levar outros a imitá-lo. Desta forma, em termos de comunicação, em termos de sistema e modelo, em termos de papel de agregador do clube, vá lá, acho que vamos ver mais Amorins ou tentativas nos próximos anos, do que, por exemplo, um Vilas Boas. O Vilas Boas teve um impacto extraordinário naquela temporada com a conquista de títulos, mas Amorim deixou mais marca no próprio futebol português e por isso coloco-o à frente de Vilas Boas. Os 2 primeiros já os nomeei, mas depois podemos discutir também um bocadinho mais. Ok. Pedro, o teu terceiro. Finalmente temos aqui uma divergência. Eu entendo o que o Tomás diz. Também teria posto o Ruben Amorim à frente do Vilas Boas, ou seja, teria posto o Ruben Amorim em quarto e o Vilas Boas em quinto. Concordo com essa ideia dessa ideia do homem-projeto, que é o Ruben Amorim, mas não posso dissociar o facto de estamos a falar, lá está, a tal continuidade temporal, estamos a falar de 22 anos e de Ruben Amorim ser o treinador do Sporting só há 2, e portanto também porque quis fazer uma homenagem, coloquei em terceiro lugar João de Ferreira, pelos 3 títulos no Porto, por ter dado a tal continuidade e as bases para o futuro, ou seja, Vilas Boas
bebe muito do que é João Ferreira, como já falámos, em Hulk, em Falcão, em Guarín, em Bellucci, e aqueles 7 títulos do Porto em 8 anos não se entendem sem esta figura de João Ferreira. Por outro lado, também acho que merece pelo trabalho, e também para dar aqui um toque de Braga, que é o primeiro treinador do Braga, que é claramente a quarta melhor equipa, ali com 2 quartos lugares seguidos, e isso também pesou aqui um bocadinho para trazer algo diferente para a discussão, mas sobretudo por ter projetado muitos jogadores do Porto naquela hegemonia que o Porto teve entre 2006 e 2013, assentou bases para o futuro, teve sucesso continuado e por isso fica à frente de Ruben Amorim, que claramente poderia ter entrado. Eu também sou um pouco suspeito para falar, sendo adepto do Porto, mas acho que sinceramente João Ferreira é um treinador que acaba por ser um pouco subvalorizado pelo que deu ao futebol português, e principalmente nesses 4 anos que teve no Porto. Porque outros tiveram sucesso internacional e o João também não conseguiu isso propriamente. Exatamente, Comparando com os outros. Mas Sim. acho que a sua principal característica e também que lhe deveria dar esse mérito, acho que na minha opinião acaba por ser a qualidade individual dos jogadores desses plantéis ser diferente de, por exemplo, de Vilas Boas, em que temos jogadores com muita qualidade individual, seja Rames, seja Falcão, seja Moutinho, seja todos esses jogadores. E acho Sim, que o o João plantel de é João Ferreira pré-ancedor não tinha... do Porto, em termos de Exatamente. contratações. Mas é que aí acho que a maneira como as pessoas se vendem também tem um grande impacto. Quer dizer, nós associamos uma série de jogadores a Jorge Jesus, porque obviamente Jesus se vende dessa maneira, mas o Quaresma antes de João não é o mesmo. O Hulk, Claro. O Hulk é evidente. O Falcão, ouves o Falcão falar do João e ele desfaz em elogios. Guarín chega a Portugal um jogador meio indefinido, era um número 6 até quando ele chega, e quem E lhe dá... apenas o apanharam durante uma época. Exato, e quem lhe dá asas para poder explorar aquele remate e aquela capacidade é Jesualdo. Portanto, acho que também se valoriza pouco essa dimensão de Jesualdo nesses anos, que lá está, cimenta muito o sucesso de Vilas Boas. Agora vou fazer algo que não se deve fazer, que é utilizar argumentos contra mim próprio. É verdade que o João não teve uma oposição tão forte como, por exemplo, o Vítor Pereira. Não havia Benfica de Jorge Jesus. Sim, é verdade. Isso claramente. Sim. Tomás, o teu segundo então? O meu segundo é Jorge Jesus, pelos motivos que já referi. Ou seja, acho, primeiro, que não devemos ter falta de memória e segundo, que devemos enquadrar num todo. Ou seja, Jorge Jesus, em termos de influência de jogadores, em termos de influência de treinadores, em termos de marca no próprio campeonato e depois pelos próprios resultados que conseguiu no Benfica contra um Porto muito forte, é certo. Não estou a esquecer os traumas todos que teve e que se calhar vai continuar a ter nos próximos anos, em qualquer campeonato que treine, mas é um treinador que transformou a realidade do Benfica, porque o Benfica teve ali o título de 2005, mas era um clube um pouco adormecido, não parecia sequer estar perto de incomodar verdadeiramente o Porto, e com o Jesus, que é o treinador mais titulado da história do clube, acaba por ganhar ali um novo ânimo, um bálsamo para o projeto, um treinador mais à medida do Benfica histórico, e depois na Europa não ganhou, mas pela beira. E isso, apesar de tudo, tem muito mérito no futebol português, qualquer que seja o clube ou qualquer que seja o contexto. Teve ali alguns momentos de infelicidade, teve dificuldades com o Porto em muitos momentos e alguns traumas também com culpas próprias, mas acho que em termos de marca tática, mesmo sendo um treinador com uma figura carismática para o bem e para o mal, com muitos defeitos em termos de comunicação, de gestão, acho que é um treinador marcante no todo o futebol português. Também sem esquecer o trabalho no Belenenses, por exemplo, o trabalho no Sporting posteriormente, em que ficou à beira do título. Portanto, acho que é quase impossível não considerar Jesus um dos treinadores do século XXI. Claramente. Pedro, o teu segundo treinador é Jorge Jesus? É também Jorge Jesus e acho que... Então, já agora, também deixando-te analisar a passagem de Jorge Jesus pelo Benfica e pela Liga Portuguesa, mas perguntando também se achas que o retorno dele ao Benfica em 2020 acabou por ser um passo atrás na sua carreira e se calhar acabar por apagar essa memória que os portugueses tinham dele no futebol português.
Sim, claro, a última imagem é sempre a que fica, não só o regresso dele ao Benfica, também a parte final de Sporting, que não foi boa. O balanço objetivo dos 3 anos de Sporting não pode ser positivo. E sim, sem dúvida que a última imagem de Jesus não é positiva. Agora, há um futebol português antes de Jorge Jesus e depois. Ele marca imenso no plano tático, no plano de preparação de jogos, a quantidade de treinadores que foram antigos jogadores de Jorge Jesus poderão ter sido mais ou menos marcados, mas os 2 principais treinadores do futebol português atual, Conceição e Ruben Amorim, acabam por ter essa marca e portanto, é um treinador que marca profundamente o futebol português neste século e com todos os seus defeitos, como o Tomás estava a dizer, só é muito especial, Santinho, é que consegue ter, portanto, no total são 8 épocas de Benfica e 3 de Sporting, portanto são 11 anos à pia de canhão, como se diz em Espanha ali, a levar com a pressão, e isso também é uma marca muito, muito forte que fica de Jorge Jesus, que marca completamente o futebol português. Uhum. Então já agora podes passar para o primeiro, percebo quem seja. Se estamos a falar de marcas, a marca de José Mourinho é assim, é um terremoto. Há bocado falava do terremoto do Hulk, já é Mourinho, é uma espécie de meteorito que revolucionou o futebol português e por arrasto o futebol europeu. Não vou dizer o que é que ele ganhou, não é? Acho que é uma escolha que se justifica por si própria, mas revoluciona a dinâmica de poder do futebol europeu, a do futebol português naquela altura. Recordar que o Porto vinha da pior fase da era Pinto da Costa, quando Mourinho, digamos, ele chegou ao Porto para a parte final de 2001, 2002, no final dessa época, vínhamos de 2 títulos de Sporting e 1 de Boa Vista, para vermos assim como a relação de forças no futebol português estava completamente diferente. Um Benfica que vinha de 6º, 4º lugares, e José Mourinho recoloca o Porto no topo do futebol português, coloca-o no topo do futebol europeu, mudando tudo. Muda o discurso com os mind games, muda a preparação tática com um cuidado com o detalhe muito, muito maior, muda a preparação física, integrando-a na preparação da equipa e abolindo aquelas corridas na praia, para épocas sem bola e tudo mais. Muda até uma certa relação com o mercado, por ter potenciado todos aqueles jogadores do mercado nacional e, como referimos... E que trouxe com ele até do União de Leiria. De Leiria, e reposicionou o futebol português na vanguarda da Europa. Logo a seguir a ele vem o Euro 2004, o Sporting é finalista da Taça UEFA, o Mundial de 2006, portanto foram anos muito, muito bons para o futebol português e também, ainda um tópico que me é caro, fecha um ciclo de 60 anos no futebol europeu em que era possível equipas portuguesas aspirarem a isso, não é? Eu acho que isso também é uma reflexão destes 22 anos, que é o teto para uma equipa portuguesa nessa altura, era isso, era vir um treinador revolucionário, juntar um grupo de jogadores muito, muito especiais e aspirar a ganhar a Liga dos Campeões. Foi algo que aconteceu e que em 2022, por muito revolucionário e por muito meteorito que seja, é praticamente impossível. Uhum. Tomás, deduz que também José Mourinho seja o teu primeiro, mas podes... Sim, vou só deixar mais alguns pontos. Em primeiro lugar, a escolha de José Mourinho, porque foi um revolucionário sim, mas não foi só em Portugal, foi mesmo a nível europeu, na forma como se via o papel do treinador e como passou a ver-se o papel do treinador uns anos mais à frente. Por isso, Mourinho é indiscutível. Depois, porque isto é muito relevante, para mim, um dos principais critérios para avaliar o trabalho do treinador é fazer um antes e um depois. Antes e depois de Amorim, antes e depois de Jesus, antes e depois de Mourinho. Ou seja, a transformação é de tal ordem que é quase impossível não valorizar essa marca que os treinadores, neste caso estes 3, deixam nos respectivos clubes. E outro ponto ainda,
além da tal junção com Vilas Boas que era o observador de adversários, e nessa altura os jogadores do Porto ficavam impressionados pela forma minuciosa como Mourinho já sabia antes do jogo aquilo que ia encontrar, portanto a tal estratégia que hoje em dia tanto se fala, na altura não era bem assim, era quase um mundo por explorar, vá lá, e Vilas Boas tinha esse papel no Porto Mourinho. Há um dado que me parece super relevante, é que Mourinho vai pegar em jogadores que, se calhar, se tivessem sido treinados por outro qualquer, não teriam uma carreira nem de perto nem de longe idêntica. Os jogadores do campeonato português que estavam esquecidos, se calhar não iam dar o salto, provavelmente não iriam chegar a um teto tão alto, e com Mourinho, a base do Porto, que é campeã da Liga dos Campeões, é maioritariamente portuguesa. E isto, juntando àquilo que disse o Barata, é também uma marca de um grande treinador, porque Vilas Boas, Jesus, tiveram grandes nomes, também não há como fugir a isto. Mourinho teve grandes nomes que foram escolhidos e trabalhados por ele. Se calhar, se fossem escolhidos e trabalhados por outro, não dariam aquilo que deram. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que disseram tudo. E chegando aqui quase ao fim, podemos se calhar chegar aos momentos, aos melhores momentos deste século da nossa Liga. Pedro, posso começar por ti. Como eu estava a dizer no início, isto é assim um pouco geral, ou seja, um momento pode ser muita coisa, mas conta-nos o que é que tu escolheste. Bem, sim, é o que eu até antes de começarmos a gravar falei disto com vocês. Eu começo este conceito de momentos é assim um pouco abstrato, mais do que fazer um top 3 de momentos, dividi em, digamos, 3 subcategorias e dei 3 exemplos de momentos marcantes, mais do que ser um melhor ou pior, 3 momentos marcantes. Um no plano emotivo, outro no plano do fair play, digamos assim, e outro no plano desportivo. E o meu momento emotivo destes 22 anos, lá está, não faz sentido dizer que é o melhor momento, porque tem que ver com algo mau, claro. Mas o momento emotivo destes 22 anos é a morte e a reação à morte de Eusébio, que acho que aquela manhã de janeiro de 2014, a maneira como a sociedade portuguesa reagiu à morte de Eusébio, aquele cortejo fúnebre à chuva, com Cardoso a acompanhar o caixão, o Benfica-Porto que segue com os 11 Eusébios em campo, com o Benfica a ganhar 2-0 e a ter assim uma espécie de pontapé de saída para o título de 2014, que inicia o tetracampeonato. Acho que é um momento altamente marcante, primeiro por ser a morte mais relevante, ou seja, a morte do jogador mais relevante do futebol português do século XX, mas também pela reação, pela comoção, pela reação internacional que houve, que nos fez perceber a dimensão desta figura. Portanto, é assim o meu momento emotivo destes 22 anos, é a morte e a reação à morte de Eusébio. E até eu, que sou do Porto e nessa altura tinha 11 anos, lembro-me perfeitamente de ver esse momento na televisão e foi claramente marcante. Tomás, o teu terceiro lugar. Sim, não faz tanto sentido para mim organizar por top, vá lá, ou seja, 3 momentos escolhidos. Um deles é também precisamente esse, e vou juntar aquilo que disse o Barata, o facto de haver uma comunhão, um reconhecimento quase generalizado da figura da importância histórica de Eusébio. E, repare, se estamos a falar de futebol, o mais normal no futebol é haver divisão, discussão, conflito constante. São poucos os momentos em que há, enfim, uma união não total, mas generalizada no seio do futebol. E isso é a prova de que estamos, de facto, perante um momento importante, neste caso triste, mas importante sempre pela recordação que deixou Eusébio. Juntando a este fator, já agora no campo da emotividade, assinalo também a morte de Fer, obviamente não como um momento positivo, mas como um momento marcante no futebol português, inesquecível. Aliás, foi no meu dia de anos, ainda era novo também, foi no meu dia de anos, mas é também um momento que marca o século XXI do futebol português e que, no fundo, também serve de alerta para estarmos, enfim, despertos para a realidade do cuidado físico e enfim, do inesperado que por vezes também pode acontecer. E que eu acho que até mais do que a morte de Eusébio, a morte de Fer é dos momentos de maior união deste século do futebol também. português, porque eu recordo-me que ao funeral eu sei que Pedro
Barbosa vai como capitão do Sporting, tenho quase certeza que Jorge Costa como capitão do Porto vai. Pouco depois há um Sporting Porto em Alvalade e há uma camisola de Fer no centro do campo, portanto é dos momentos de maior união interclubística destes 22 anos, pena que só haja essa união quando há uma morte. Exato. Tomás, podes avançar para o teu segundo momento? O meu segundo momento é algo que eu gostava de ver repetido mais vezes, não necessariamente com o mesmo clube, mas com qualquer clube que saia do âmbito dos três grandes, que é o título do Boa Vista. É raríssimo, como se sabe, vemos uma equipa fora dos três grandes que consiga sagrar-se campeã e, apesar de tudo, não era um campeão qualquer. O Boa Vista tinha grandes jogadores, muitos deles de seleção, conseguiu reunir ali uma inspiração, sobretudo nos jogos do Bessa, que já não se vê no futebol português. Talvez em Guimarães ainda vejamos isso um pouco, em parte, mas não há um campo difícil para os três grandes, onde sejam verdadeiramente inimigos, vá lá, sejam rivais a sério da equipa mais pequena. Por isso acho que esse Bessa, esse Boa Vista de Jaime Pacheco, que era uma equipa super competitiva, depois que tinha jogadores que também muitos deles vieram a dar o salto e representaram a seleção nacional. Acho que era muito importante para o futebol português, por todas as razões e mais algumas, que não tivéssemos um futebol com três cabeças. E acho que é cada vez mais impossível, não estou a ver acontecer nem com o próprio Braga, mas acho que era mesmo importante termos equipas que se vão agigantando fora dos grandes, nem que seja a espaços, mas de facto isso parece cada vez mais distante. E com nomes que foram bastante importantes, tanto para a seleção como noutros clubes, como o Ricardo, por exemplo, ou o Pedro Emanuel, o Petit. Pedro, qual é o teu segundo momento? É engraçado porque está mais ou menos relacionado com isto, com esta vontade que nós temos de ver outras equipas e outros protagonistas. Já não é questão de em Portugal ganharem sempre os mesmos, entre aspas, é que discutem sempre os títulos os mesmos, já não é só a ganhar. E o meu outro momento aqui, num plano um bocadinho mais desportivo, é o triunfo da Académica na Taça, em 2012. Por um lado, por ser uma das vitórias extra-grandes, uma das poucas vitórias extra-grandes que temos nos últimos 22 anos nas principais competições. Por outro, por ter sido conquistada por uma equipa muito especial no futebol português, com todo o simbolismo que a Académica, que a Briosa tem, e também para fazer esta reflexão e esta ponte para 10 anos depois, a Académica está à beira de descer ao terceiro escalão e, portanto, também para alertar como muitas vezes estes êxitos desse tipo de equipas portuguesas estão assentes em pés de barro. A Académica em 2012 andava a ganhar taças, andava a ganhar ao Atlético Madrid de Simeone e poucos anos depois está à beira de descer à terceira liga, da mesma maneira como o Vitória de Setúbal ganhou taças e taças da liga e praticamente desapareceu. O Aves, um ano depois de ganhar a taça de Portugal, tinha o autocarro a ser leiloado e tantos casos de equipas que o Estrela da Amadora, que andou na Europa com Jorge Jesus e 10 anos depois desapareceu também. Este momento da Académica, por um lado, tem esta parte boa de uma equipa fora dos grandes ter conseguido ganhar no Jamor, num palco super emblemático para aquele clube, mas também mostra-nos como no futebol português tantas vezes o êxito das equipas, entre aspas, pequenas, assenta em bases tão frágeis e, por outras razões, o Boa Vista de 2001 também, 7 anos depois, estava fora das competições profissionais, portanto, em Portugal as coisas parece que são muito efêmeras nesse panorama extra grandes, infelizmente. E ainda bem que sou a moderar esta conversa, porque esta é uma final bastante traumatizante para o Blanco e que já falámos dela aqui várias vezes. Exatamente. Esta Académica que tinha como principal estrela, diria eu, Adriano Silva, que era emprestado pelo Sporting. Cédric, exatamente. E o gol final também foi de um jogador com passagem pela formação do Sporting, o mítico Marinho. Pois foi, exatamente. E depois, na época seguinte, como estavas a dizer, a Académica foi à Liga Europa, acabou por ficar melhor posicionada que o Sporting até no seu grupo, e foi uma época em que até o Marítimo foi à Liga Europa, que foi algo também bastante bom para o futebol português. Com o Bordeaux e com o Newcastle.
Exatamente. E aquele jogo que estavas a falar foi do Atlético de Madrid com um bis do Wilson Eduardo a dar a vitória, que foi algo que também acredito que seja dos melhores momentos da história da Académica, sem dúvida. Esse Atlético de Madrid era campeão em título da Liga Europa. Exatamente. Tomás, o teu último momento. Bem, acho que se só pensássemos no momento, a maioria das pessoas pensaria no mesmo, que é o gol de Kelvin. Pela forma como, repito, estávamos a atravessar os anos de ouro do futebol português, pela incerteza até final, e não é assim tão comum vermos um campeonato decidido até ao fotofinish quase. Por isso, esse gol de Kelvin, já nos descontos, por um jogador completamente improvável, é quase o gol de Éder, só que em modo Liga Portuguesa, porque ninguém diria que seria Kelvin a decidir um campeonato entre duas forças, mesmo forças, porque não se pode falar de um campeonato em que uma equipa foi muito melhor do que a outra, eram realmente duas grandes equipas, ou seja, um campeonato totalmente nivelado por cima, e acaba por ter um desfecho mais do que improvável, o cúmulo de emoção para uns lados, para os adeptos do Porto, cúmulo da felicidade, para os do Benfica, nem por isso, mas apesar de tudo é um momento que todos vamos guardar, aqueles que o viveram de forma mais, enfim, já com alguma idade, vão todos certamente guardar esse momento como um dos mais míticos de sempre do futebol português. Já agora, não é a categoria, mas incluo, talvez um Sporting Benfica para a Taça de Portugal 5-3 seja o jogo do século XXI em Portugal. Ok. Sim, realmente este gol do Kelvin acaba por ser marcante, lá está, por ser um jogador a intrometer-se nesta luta de gigantes, mas também por o que estamos habituados a ver mesmo que haja uma luta até ao fim entre dois clubes para ver quem é campeão, acaba por ser a equipa que vai à frente, mesmo que a outra se comece a aproximar, nunca costuma ultrapassar, e acabou por ser, porque penso eu que a 2 jornadas do fim ainda era o Benfica que estava em primeiro lugar. Esse Porto-Benfica foi E muitas vezes chegamos à última jornada, jornada. até com possibilidades pontuais, mas depois, aos 20 minutos ou 25 minutos, o jogo de uma das equipas já está 2-0 e por isso acaba logo completamente a luta. Aconteceu várias vezes nos últimos anos. Até por ter existido esse confronto direto na penúltima jornada, também acabou por ser um grande campeonato. Pedro, o teu último momento. Bem, eu tinha o Kelvin, concordo com o Tomás que o jogo destes 22 anos é o 5-3. Vou deixar aqui referência a 2 momentos e depois destaco outro mais geral. Acho que 2 momentos que também são marcantes e que nós aflorámos aqui en passant. Um é o falhanço de Bryan Ruiz em 2015-2016, marcando, talvez o Sporting fosse campeão, talvez a hegemonia do Benfica tivesse sido cortada e talvez a dinâmica de poder pudesse ter sido mudada, mudando também a passagem de Jorge Jesus pelo Sporting. Acho que é importante fazer referência a isso. Fazer referência também ao gol de Luizão em 2005, uma época marcada por um nível muito baixo das 3 equipas, e se o Sporting ganhasse, poderia ter, acho que era a equipa ali que mais, ou seja, teria tido mais impacto na história do Sporting ter sido campeão do que na história do Benfica, porque o Benfica foi obviamente um campeão muito frágil, que na época seguinte já teve muitas dificuldades, mas o Sporting tinha ali, poderia começar a ter ali uma base com jogadores jovens, com gente de muita qualidade, o Edson, Moutinho, Polga, e que perdendo ali, depois estende-se o trauma para a Taça UEFA e todo aquele possível projeto que poderia começar a crescer ali, desmorona-se. Mas o meu terceiro... Essa época do Sporting já agora é quase parecida com aquela que o Benfica teve com o Jorge Jesus quando perde as finais todas. Acho que a diferença é que o Sporting tinha um projeto que não era um projeto, era uma coisa muito mais... Era uma espécie de... Exato, não tinha grandes pernas para andar. Exato, e em outubro Jesus Peseiro foi despedido, enquanto que o Benfica no ano seguinte ganha tudo, menos a Liga Europa. Mas o meu outro momento, e nós também já aflorámos aqui, e acho também importante deixar isso marcado, são os Benfica-Porto de Jesus contra Vítor Pereira. Acho que em mais nenhum momento nestes 22 anos houve uma rivalidade com tanta qualidade individual, dos dois lados, Lúcio, Moutinho, Otamendi, Jackson contra Gaetan, Maimar, que ainda havia, Matites, Enzo, Garay, qualidade coletiva
qualidade coletiva de duas equipas muito diferentes. O Porto, que não tinha tantos desequilibradores a partir do momento em que perde o Hulk e que nesses clássicos queria muito manter a bola, com posse de bola muito longas, com o Moutinho e o Luís Gonçalves a controlar o ritmo de jogo. O Benfica, que ainda mantinha aquela vertigem, aquela aceleração, aquela muita criatividade e muito frenesim que Jorge Jesus impunha nesses clássicos. E aí em 2012, 2013, nessas ligas, há clássicos de grande nível, de grande emotividade, culminando no gol de Kelvin, e acho que é o momento em que duas equipas estiveram mais fortes, com uma realidade que se manteve no tempo durante algum tempo. Veremos se o Amorim Conceição poderá ir nesse sentido. Acho que não, porque não durará muito tempo, mas acho que esses anos, como o Tomás há bocado chamou anos de ouro, e sim, são anos de ouro, são os melhores anos a nível coletivo. O Porto ganha um título europeu, o Benfica poderia ter ganho um título europeu, e acho que essa rivalidade elevou muito o nível de um e de outro, e foram os melhores jogos que se viram em Portugal em continuidade nestes 22 anos. Até porque entre o Vítor Pereira e o Jorge Jesus acabava sempre por ser uma vitória para um, uma vitória para o outro, um empate, uma vitória para um. Não havia uma equipa claramente melhor do que a outra, bastava aquele gol de Kelvin não entrar e o campeão já era outro. Exatamente. Exatamente. Também acho que é um contraste muito grande com o que aconteceu depois. Nos últimos 2, 3 anos... E mesmo antes, com Vilas Boas. Nos últimos 2, 3 anos isto mudou um pouco. Mas durante muitos anos os clássicos em Portugal foram muito maus. Em 2016, 17, 18, nós temos ali uma série de clássicos de mínimos, de muito poucos riscos, muito pouco jogo jogado. Ainda agora não são fantásticos também. Sim, mas acho que melhoraram um bocadinho, mas houve muitos anos de clássicos muito fracos em Portugal, e nessa altura era o contrário, os clássicos elevavam a fasquia, eram os melhores jogos do ano a nível de qualidade, e portanto acho que nesses 2, 3 anos o Benfica-Porto era aquilo que se esperava do Benfica-Porto nessa altura, até mesmo a nível da Europa, que era, por um lado, vanguarda tática quase, treinadores taticamente muito minuciosos, para as suas equipas muito bem, e por outro, montra de talento que pouco tempo depois estaria nas melhores ligas do mundo. E isso depois, houve aqui uma fase recentemente em que isto não aconteceu tanto, porque o talento diminuiu e porque também os jogos deixaram de ser assim, deixaram de ter estas bases táticas estão requintadas, passaram a ser muitos jogos de mínimos, de pouco risco, muita especulação, portanto, acho que também vale a pena destacar essa fase de Benfica-Porto desses anos. E também, já agora, porque falaram ambos nesse jogo, destacar também esse Sporting Benfica para a Taça de Portugal, as meias finais da época de 2007-2008, em que basicamente o que aconteceu foi, para os que não sabem, o Benfica a vencer por 2-0 ao intervalo, e o Sporting virou o jogo para 5-3. Com grandes golos, grandes figuras do futebol português, por exemplo, Rui Costa e Nuno Gomes jogaram pelo Benfica. O Jaló fez um bis, também um jogador que acaba por ser marcante, digamos assim, no futebol português, e também por ter jogado em ambos os clubes. Sim, é como o Tomás diz, conjuga figuras muito marcantes. Liedson marca, João Moutinho dá uma assistência, Nuno Gomes faz um gol. Miguel Veloso faz uma assistência. Com outros jogadores que tiveram menos impacto, como Jaló, vai a prolongamento. É um jogo que era meia-final, era em Alvalade, mas como era, entre aspas, campo neutro, o Benfica teve muito mais adeptos visitantes do que era normal. Toda a baliza do topo norte era de adeptos do Benfica, e também tem uma carga emocional muito, muito forte, porque decide que o último jogo da carreira de Rui Costa não vai ser no Jamor, porque o Rui Costa retira-se no final dessa temporada, e se o Benfica fosse ao Jamor, Rui Costa despedir-se-ia do futebol no Jamor e não em casa, num jogo contra o Vitória de Setúbal, sem nada em jogo, entre aspas. Portanto, isso também acabou por ser marcante nesse jogo, que foi de facto épico. Depois essa final acabou por ser entre Futebol Porto e Sporting, e Sporting venceu no prolongamento por 2-0. Exatamente. Esse também era um bom momento para entrar. Exato. O segundo momento improvável depois de Kelvin. Exato. Bem, acho que já passámos aqui por quase todos os pontos do futebol português neste século. Uma conversa que já vai em mais de 1 hora. Pedro, Tomás, quero agradecer-vos aos dois outra vez. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite.
Obrigado, nós. Foi uma boa conversa. Obrigado, nós, e Exatamente. parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Apenas Exato. temos concordado em quase tudo, mas pronto. Estava a ver que iam discordar do deck, mas afinal não. Bem, como disse no início, já sabem, isto vai ser uma minissérie de 5 episódios que se vão prolongar por 2 semanas. Este é apenas o segundo episódio, portanto fiquem atentos ao resto. Espero que gostem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi. Stays Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Golo. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!